E aí, moçada, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de biologia, né? Aqui com vocês, o professor Antônio Jesus, e dessa vez para uma aula de divisão celular. Tá? Já estudamos o núcleo, ciclo celular e agora vamos estudar a mitose, certo? Então, vamos lá para mais uma aula de divisão celular com vocês. Então, né, seguindo, nós temos aqui, para mostrar para vocês, a visão geral de uma célula eucariota. Mas por quê? Já que nós vamos estudar a divisão celular, nós temos que rever aqui a questão do núcleo, né? Nós temos aqui o núcleo de uma célula eucariota, como vocês já estudaram, né? Só o núcleo. E o retículo endoplasmático. Agora, como você veja que o retículo endoplasmático rugoso está aqui. Mas, professor, por que ele está aqui presente, o retículo endoplasmático rugoso? Porque a extensão dele origina a carioteca. Na realidade, a carioteca nada mais é do que uma extensão do retículo endoplasmático rugoso. Aqui está o material genético, né, dentro do nucleoplasma e o nucleolo. Né? O nucleolo e também a cromatina, que é o material genético, que nós vamos falar bastante desse material na versão de cromossomos. Então, aqui o núcleo de uma célula eucariota, todo organizado, e a partir de agora nós vamos ver a divisão celular do tipo mitose. Tá certo? Muito bem. Ciclo celular, né? Novamente falando aqui do ciclo celular. É o ciclo de vida de uma célula. Vamos recordar a questão do ciclo celular, né? Ciclo de vida de uma célula. Processos que ocorrem desde a formação de uma célula até a sua própria divisão em duas células filhas, tendo natureza cíclica. Por isso é o nome ciclo celular. Vejam bem, ocorre desde a formação de uma célula até a sua própria divisão, até finalizar a sua divisão, correto? Composto de duas etapas. Vocês viram que é a intérfase e a própria divisão. Vamos ver primeiramente a intérfase. Olha só, veja aqui, ó, intérfase, né? Então, nós temos aqui a divisão, a fase da intérfase, quando a célula não está se dividindo. Então, essa é a intérfase. A célula não está se dividindo, então ela está crescendo, se desenvolvendo, tá certo? E temos mais, além da intérfase, a mitose ou divisão, moçada. A mitose ou divisão. Então, mitose e intérfase, ou intérfase e mitose. Mitose, divisão celular propriamente dita, quando ocorre o surgimento de duas células filhas. Então, a célula surgiu de uma divisão anterior, então ela entra em intérfase, né? Cresce, desenvolve, sintetiza RNA, proteínas e o próprio DNA. E aí ela entra em divisão ou mitose, né? Que é a sua reprodução, vamos dizer assim, quando ela vai se multiplicar. Visão geral desse ciclo, o famoso ciclo celular. Então, tá aqui. Como ele é um ciclo, né? Nós colocamos um esquema aqui com um ciclo. A intérfase, ela é dividida em três fases. Quando a célula surge de uma divisão, ela finaliza a telófase, tá? Então, surgiram duas células filhas. Aí entra na fase da intérfase, né? Período G1, né? Vai entrar na fase da intérfase, período G1. Crescimento, desenvolvimento celular, síntese de RNA e proteína, tudo isso aqui. E a célula realiza todas as suas atividades. Depois vem o período S, segunda fase da intérfase, na qual ocorre a duplicação dos cromossomos, está escrito aqui. Então, nós já vimos isso aqui,
ocorre a duplicação dos cromossomos. Por quê? Porque aqui cada molécula de DNA passa pelo processo de autoduplicação ou replicação. Então, ocorre a duplicação da quantidade de DNA da célula nesta etapa aqui, chamada de período S, moçada, aqui no período S. Tá? Dependendo da célula, né, ele leva cerca de 10 horas, dependendo da célula. Né? Então, vamos nesta nossa célula aqui, o ciclo todo ele começa com a fase G1 levando 4 horas. Isso depende da célula, esse aqui é um exemplo. 4 horas. O período S, 10 horas. Então, vejam que o período S é bastante longo, né? 10 horas. E vem mais 4 horas para o período G2, que é a fase 3 da intérfase, o terceiro período da intérfase, onde ocorre ainda síntese de proteína e preparação da célula para a sua divisão. Nós temos a prófase, metáfase, anáfase e telófase como fases da própria divisão celular, tá? A prófase iniciando o processo, a metáfase, a anáfase e a telófase. Ao final da telófase, nós teremos 2 células filhas que vão retomar o ciclo. Lembrando, G1, crescimento e desenvolvimento celular, período S, período de autoduplicação dos cromossomos em decorrência da duplicação da quantidade de DNA da célula ou replicação das moléculas de DNA. Período G2, fase em que a célula se prepara para a sua divisão, tá certo? Muito bem. Vejam que a divisão celular é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, se ela for a divisão chamada de mitose. Muito bem. Porém, no período S, o DNA da célula, como nós já falamos, ele vai duplicar, moçada. Ele vai duplicar de quantidade. E aqui nós temos o gráfico da variação de quantidade de DNA da célula durante o ciclo. Então, olha aqui. Uma célula C, né? Uma célula com a quantidade C de DNA, olha só. Quantidade C de quê, minha gente? Vejam só, DNA, tá certo? Vamos botar aqui meio garranchoso. DNA, correto? Então, quantidade C de DNA. Ela entra no período G1, tá certo? Crescimento e desenvolvimento. E ao final do período G1, ela passa pelo período S, que é o período de quê? Que você já viu, já estudou. Período de duplicação da quantidade de DNA da célula. Então, vejam que essa quantidade de DNA, bem aqui, ó, o DNA vai duplicar as cromátides. Cada cromossomo vai ter suas cromátides duplicadas, em decorrência da autoduplicação das moléculas de DNA. E vai para 4C. Vejam bem, olha só aqui, ó, duplicou a quantidade de DNA. Vem o período G2, que é a preparação da célula para a sua divisão. Vem a prófase e a metáfase nessas 2 fases. Nesses 3 períodos ou fases, G1, prófase e metáfase, o DNA está em quantidade duplicada, moçada. E aqui, na anáfase, ele começa a cair para voltar às quantidades normais. Por quê? A gente vai ver que, na realidade, aqui o DNA, cada molécula de DNA está duplicada. Então, duplicou. Aqui, cada molécula de DNA que virou um cromossomo, os cromossomos estão duplicados. Aqui também. Já na anáfase, os cromossomos se dividem, dividindo o centrômero. Como divide o centrômero, é óbvio que a quantidade vai caindo. Por quê? Porque os cromossomos filhos vão migrando para os polos da célula até chegar à fase de telófase, onde são formados 2 novos núcleos com a mesma quantidade de DNA inicial, 2C. Vejam bem, tá certo? Então, é isso que nós temos. A quantidade duplica a partir do período S, a quantidade de DNA duplica a partir do período S,
mantém-se duplicado no período G2, prófase, metáfase, e lá na anáfase divide-se ao meio, né? Sendo que na telófase, 2 células filhas vão surgir com a metade da quantidade desse DNA, ou seja, a mesma quantidade de DNA da célula mãe original, porque isso é mitose. Ciclo celular, novamente, só para recordar, porque o ciclo celular, moçada, ele é muito importante. Ele é muito importante que a gente entenda. Vejam bem, na intérfase você tem o período G1. A célula surgiu de uma divisão original, de uma divisão anterior. Vejam bem, ó. Ocorreu uma divisão, tá? Lá na telófase dessa divisão mitótica, surgem 2 células filhas. Vamos pegar essa aqui. Ela passa pelo período G1, crescimento e desenvolvimento celular, né? A célula duplica tamanho, aumento da quantidade de organelas, enzimas e outras moléculas, né? Aí entra no período S, depois dela já bem crescida. Ocorre o quê? Duplicação do DNA e proteínas associadas. Existem agora 2 cópias da informação genética da célula. O que significa isso? Significa dizer que cada molécula de DNA agora está duplicada. Ocorreu essa duplicação onde? No período S da intérfase. Qual o nome? Processo de autoduplicação do DNA. Consequentemente, os cromossomos agora estão com 2 cromátides. Todos eles estão duplicados. Muito bonito. Na fase G2 é aquela fase de preparação, tá certo? Aqui as estruturas necessárias para a divisão começam a montar. Os cromossomos começam a condensar, quer dizer, espiralizar, e a condensação máxima vai ser lá na divisão. E aí começa o processo de divisão, onde a célula forma 2 novos núcleos, né? Separam 2 jogos de cromossomos, o citoplasma se divide e surgem 2 novas células filhas ao final da mitose. Então vamos lá ver a divisão celular. Para começar, a questão do aparelho mitótico. É muito comum se falar na história do aparelho mitótico, né? É constituído pelos fusos, olha só, é constituído pelos fusos, vejam só, fusos, centríolos, ásteres e cromossomo. Vamos ver isso mais adiante. O áster é um grupo de microtúbulos irradiados que convergem em direção do centríolo. As fibras do fuso são constituídas por microtúbulos de proteínas especiais. Cada cromossomo tem 2 cromátides ligados entre si através do centrômero, que é uma região que se liga ao fuso e se localiza num segmento mais fino denominado de constricção primária. Tudo bem? Então aqui está o fuso de divisão, tá certo? Aqui está o fuso de divisão ou o aparelho mitótico. O que nós temos nessa posição aqui? Nesta posição aqui, nos polos da célula, nós vamos encontrar os centríolos, um par do lado direito, um par do lado esquerdo. Vejam que os centríolos se duplicam, é uma das primeiras coisas a acontecer no processo de divisão celular. Eles se duplicam lá no comecinho da prófase, tá? E aí eles vão migrando para os polos. Com a migração deles para os polos, vão surgindo essas fibras aqui, ó, chamadas de fuso mitótico ou fibras do fuso. Estas fibras aqui, ó, moçada, fibras do fuso. E essas pequenas fibras aqui ao redor do centríolo são chamadas de fibras do áster ou áster de divisão. Elas seguram de fato os centríolos nos polos. E aqui nós temos os cromossomos. No máximo de condensação, quando o aparelho mitótico está bem completo, eles se encontram no equador da célula, no máximo da condensação, formando a placa equatorial numa etapa que nós chamamos de metáfase. Tá certo? Então, seguindo, moçada, veja lá. Veja só, mitose, aspectos gerais. O que é a mitose? É uma divisão de uma célula, né, haploide ou diploide, que origina 2 células filhas idênticas entre si
idêntica à célula-mãe original. Uma célula divide-se ao meio, originando duas outras idênticas entre si e idênticas à célula-mãe original. Não há variabilidade genética. Então, estas duas células aqui, moçada, ó, essas duas células aqui, elas são idênticas entre elas e são idênticas a essa aqui, correto? Por quê? Porque o processo ele é apenas equacional, então não há nenhuma variabilidade. Apenas uma célula se divide em duas células iguais. Ocorre uma duplicação dos cromossomos, nós vimos que é lá no período S da intérfase, para uma duplicação do núcleo, né? O núcleo vai se dividir e vai originar dois novos núcleos. Então, uma duplicação dos cromossomos para uma duplicação do núcleo. Diferente da meiose, que nós vamos ter uma duplicação dos cromossomos para duas divisões nucleares. Ocorre tanto em células diploide quanto em células haploide. Como é um processo apenas multiplicativo, tanto células haploide quanto células diploides sofrem mitose. Tem o caráter de crescimento em organismos pluricelulares para aumentar o número de células. Então, vejam bem, a maioria dos organismos tem reprodução sexuada. E a primeira célula a se formar é o zigoto, tá certo? O zigoto. Então, o zigoto, uma célula, para chegar a um organismo adulto com milhões, bilhões de células, é preciso que essa única célula tenha sofrido uma série de divisões mitóticas. Tem um caráter de crescimento em organismos pluricelulares, promove o crescimento nesses organismos, devido à multiplicação celular, e tem caráter de reprodução nos organismos unicelulares, ok? Os organismos já são formados por uma única célula, eles se dividem por mitose. Visão geral do processo, está aqui uma visão geral, nós já até vimos essa visão geral, né? Vejam bem, está aqui, ó, a célula vai entrar em divisão, o particentríolo se duplica logo, ó. Olha aqui o particentríolo se duplicando, né? E aí, minha gente, eles vão começar a migrar para os polos, eles vão se afastar. E ao irem se afastando, vão se formando as fibras do fuso, de divisão, né? Tudo isso na prófase. Quando o núcleo desaparece por completo, a carioteca desaparece, então os cromossomos chegam ao máximo de condensação, os centríolos chegam aos polos e os cromossomos se dispõem no meio, no equador da célula, formando a placa equatorial. E aí nós chegamos na metáfase. Depois disso, cada cromossomo duplicado tem seu centrômero dividido. Então, cada cromossomo que está duplicado origina dois cromossomos filhos que migram para os polos da célula, puxados pelas fibras do fuso. Correto? Então, vejam bem. Quando eles chegarem aos núcleos, aqui se formará um novo núcleo, nessa região também. Olha só. Um novo núcleo se formou e outro também. Então, nós chegamos na telófase. Lembrando que na anáfase ocorreu o que, moçada? A divisão do centrômero e a migração dos cromossomos filhos para os polos. Na telófase, reorganização do núcleo, descondensação dos cromossomos e a divisão do citoplasma, originando duas novas células, sendo que cada uma delas vai novamente passar pela intérfase, período G1, SG2 e também pela sua própria divisão. Por isso que a mitose tem um caráter circular, tá certo? Seguindo. Aparelho de divisão celular ou fuso de divisão, falamos ainda pouquinho dele, novamente aqui, ó. Fibras do Aster, para você entender bem, olha as fibras do Aster prendendo os centríolos, está aqui, ó. As fibras do Aster segurando o particentríolo. Essa região toda que está colorida aqui, quase como um cor de rosa, é chamada de centrosoma,
né? Onde estão os centríolos presos pelas fibras do áster, tá certo? Fibras do fuso e os cromossomos presos por essas fibras. Olha aqui, ó. As fibras do fuso se encaixam certinho no centrômero e elas vão puxar os cromossomos para um lado e para o outro, o que vai provocar a divisão do centrômero, que acontece lá na anáfase, devido à pressão que essas fibras vão fazer, tá certo? Seguindo. Aspectos gerais de cada etapa. Então, vamos começar pela etapa prófase. O que acontece na prófase, a primeira etapa? Lembrando que os cromossomos já estão duplicados. Eles duplicaram lá no período S da intérfase. Principais ocorrências: divisão do par de centríolos e formação do fuso de divisão. Já vimos isso. Só que os centríolos se duplicam e eles vão migrar lentamente para os polos. Lembrei. E aí vai se formando as fibras do fuso, certo? Com o centro celular onde eles se encontram. Viu, moçada? Muito bem. A carioteca e o nucleolo, eles vão desorganizar. Início da espiralização e condensação dos cromossomos. As cromonemas começam a espiralizar e encurtar, condensar, formando os cromossomos que já estão duplicados. Desorganização da carioteca e fragmentação do nucleolo. Então, tanto a carioteca quanto o nucleolo, eles vão desaparecer. Ou seja, moçada, na prófase, um núcleo tende a desaparecer. E quem vai surgir? Cromossomos bem condensados e bem organizados. Então, formação do fuso de divisão, desorganização da carioteca e do nucleolo e condensação dos cromossomos que já estão duplicados. Isso para a prófase. Metáfase. Vejam bem, moçada, olha, desaparecimento completo da carioteca, ela desapareceu. E o que acontece? Os cromossomos atingem o máximo de condensação, eles ficam bem visíveis, estão duplicados e vão para o equador da célula, onde eles formam isso aqui, ó, que nós chamamos então de placa equatorial, certo? Placa equatorial. Então, aqui, ó, essa é a placa equatorial. Formação da placa equatorial com cromossomos enfileirados no equador da célula, presos pelas fibras do fuso. Está aqui, ó. Presos pelas fibras do fuso. Os centríolos, eles estão lá no equador da célula, cada um de um lado, como se fossem armadores de rede, ó, segurando o fuso para forçar a puxada dos cromossomos para os lados e, consequentemente, a divisão de centrômero. O que vai acontecer aonde? Aqui na anáfase. Vejam bem, olha só. Aqui, ó. Então, o que nós temos? Divisão dos centrômeros em todos os cromossomos e formação dos cromossomos filhos. Está aqui, ó. Cada cromossomo que estava duplicado teve o seu centrômero dividido porque as fibras do fuso começaram a puxar os cromossomos para as laterais. Isso provocou a divisão dos centrômeros. Aí surge, cada cromossomo que estava duplicado origina 2 cromossomos filhos. Então, esses aqui serão os cromossomos filhos que agora vão migrar para os polos da célula, puxados pelas fibras do fuso. Olha só. Migração dos cromossomos filhos para os polos da célula, puxado pelas fibras do fuso, devido ao encurtamento das mesmas. Dessas fibras, elas vão encurtando e, consequentemente, puxando os cromossomos filhos para os lados, né? Então, o que nós temos de importante aqui na anáfase? Divisão dos centrômeros e os cromossomos que estavam duplicados irão formar os cromossomos filhos. Migração dos cromossomos filhos para os polos da célula, estes puxados pelas fibras do fuso. Está aqui, ó. Certo? Já quando eles chegarem lá nos polos, nós teremos então a telófase. Telófase, desespiralização dos
cromossomos, desespiralização e descondensação dos cromossomos. Olha só, eles chegaram aos polos e começaram a descondensar, formar novamente os filamentos de cromonema, virar filamentos de cromonema novamente. E cada célula ficou apenas com um par de centríolo, desapareceu o fuso. Então, nós temos a reorganização da carioteca e do nucleolo ao redor dos cromossomos filhos, reorganização da carioteca e do nucleolo, a carioteca ao redor dos cromossomos filhos, que agora estão em descondensação, e os nucleolos começam a reaparecer em decorrência da síntese de RNA por esses cromossomos. Então, nós teremos o desaparecimento do fuso de divisão, aquelas fibras vão desaparecer, e a divisão do citoplasma, também chamada de citocinese, com formação das células filha. Então, o citoplasma vai estrangular, está aqui, ó, divisão citoplasmática, citocinese, e serão formadas duas novas células filhas, idênticas entre si e idênticas à célula-mãe original. O que nós temos na telófase? Chegada dos cromossomos aos polos, desespiralização e descondensação deles, vão voltar a virar filamentos de cromonema. A carioteca e o nucleolo vão reorganização da carioteca e do nucleolo, desaparecimento do fuso de divisão e a divisão do citoplasma, a citocinese, originando duas células filhas. Agora, há uma grande diferença entre, uma série de diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Por quê? A célula vegetal, moçada, olha aqui, ó, ela tem parede celulósica, parede de celulose. Então, não tem como ela se dividir em duas, estrangulando ao meio. Correto? Já começa por aí. Mas vamos ver quais são os aspectos. A célula animal e para a célula vegetal. Primeiro aspecto, com relação aos centríolos. Né? Com relação aos centríolos. Vejam bem que a célula vegetal não tem centríolos. Se ela não tem centríolo, a sua divisão vai ser diferente da divisão da célula animal, que tem centríolos. Então, com relação à presença dos centríolos, a célula animal tem uma mitose chamada de mitose cêntrica. Por quê? Porque tem centríolos. Olha aqui, ó. Eles vão auxiliar na divisão celular, por isso mitose cêntrica. Como a célula vegetal não tem centríolo, a sua mitose será acêntrica, devido a que, moçada? Ausência dos centríolos. Com relação às fibras do haster que estão relacionadas com os centríolos, óbvio, as fibras do haster ficam ao redor do centrosomo, né, do centro celular. Então, o que acontece? Se nós não temos centríolo, então não teremos fibras do haster. Enquanto que a célula animal tem centríolo e tem fibras do haster, a sua mitose é astral, chamada de mitose astral. Por quê? Porque apresenta fibras do haster. Com relação à questão da célula vegetal, não tem fibras do haster. Então, mitose anastral em decorrência da ausência das fibras do haster. Terá apenas o centrosomo, né? Da onde o centro celular, da onde nós teremos a formação das fibras do fuso, só isso, correto? Agora, com relação à divisão do citoplasma, ou a citocinese, certo? Com relação à divisão do citoplasma ou citocinese, vejam que a divisão do citoplasma aqui, para a célula animal, ele é por estrangulamento. Vão surgir duas células filhas. Então, essa divisão se dá de fora para dentro por estrangulamento. Por isso que ela é chamada de centrípeta, porque é uma divisão que ocorre de fora para dentro. Já no caso da célula vegetal, não tem como estrangular. Então, ocorre primeiramente
a formação de uma espécie de membrana ou parede aqui, que é chamada de lamela média ou fragmoplasto, que nós vamos ver lá nas células vegetais, a lamela média ou fragmoplasto. Formada a lamela média ou fragmoplasto, então surgirão os dois novos núcleos, tá certo? Então, o que acontece? A divisão é de dentro para fora, por isso que ela é chamada de divisão centrífuga. Quanto ao tipo de citocinese, a célula animal por estrangulamento de fora para dentro. Tipo de citocinese centrípeta, porque ocorre de fora para dentro. No caso da célula vegetal, a citocinese é centrífuga, porque se dá de dentro para fora. Muito bem. Então, a gente fica por aqui, tá certo? Até a nossa próxima aula, moçada. E na nossa próxima aula, nós continuaremos a falar, então, de divisão celular, e aí traremos para você a meiose, tá certo? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.